Olá, eu sou Rui Nilson Mendes. Sou advogado especialista em inventário e direito imobiliário. Faço parte da equipe Mondeg Mendes Advocacia, que eu já queria que você fosse aí seguindo, compartilhando e dando seu like. Neste momento, trago aqui, eu e a doutora Vitória, uma aula especial sobre sucessores, sobre herdeiros. Falecendo alguém, deixando patrimônio, naquele momento acontece o que nós chamamos de abertura da sucessão. Não quer dizer, não se confunde com o inventário. A abertura da sucessão acontece com o evento morte. Então, naquele momento, quem serão as pessoas habilitadas para herdar? Quem são os sucessores? É o que nós iremos explicar agora em linhas gerais para você. Vamos lá. Os sucessores, eles podem ser chamados de legítimos ou testamentários. Os herdeiros testamentários é quando o autor da herança deixou um testamento. Esse testamento ele poderá dispor até de 100% do patrimônio. Ele vai dispor de 100% quando não existir herdeiros necessários. Ele poderá, mesmo existindo herdeiro necessário, dispor de até 50% do seu patrimônio por meio de testamento. Então vamos lá. Primeiramente, quem são os herdeiros legítimos necessários? São os descendentes, os ascendentes e os cônjuges ou companheiro. Companheiro passa a ser herdeiro necessário em igualdade de condições com os cônjuges por jurisprudência do STF. Então vamos lá. Os herdeiros necessários, descendentes, são os filhos, ou se não tiver filho, os netos, bisnetos e não tem filho. Então, primeiros são chamados filhos. Não tem nenhum filho, os netos. Ah, mas tem filho e um dos herdeiros, um dos filhos faleceu. Deixou 2 filhos e um pré-morto, que tem netos. Então, esses netos irão herdar juntamente com os filhos por representação. Vão pegar parte do filho pré-morto. Então, vamos lá. Não tem descendente, na segunda ordem serão chamados os ascendentes. Não tem nem descendente, nem ascendente, mas tem cônjuge ou companheiro, eles passarão a herdar a integralidade desse patrimônio. Agora, vamos lá. A depender do regime de bens, os cônjuges ou companheiros poderão ser meeiro apenas herdeiros ou meeiro e herdeiro ao mesmo tempo. Tá bom? Então, nesse caso aí, se eles forem herdeiros e herdeiro e meeiro, eles poderão concorrer com os ascendentes, com os descendentes, caso haja descendentes. Então, existe esse caso aí de concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes, a depender do regime de bens, do casamento. Agora, vamos supor que eu tenha ascendente, mas também tenha cônjuge ou companheiro. Então, os cônjuge ou companheiro, eles concorrem com os ascendentes, independentemente do regime de casamento. Então, isso aqui são aulas específicas que você poderá estar acompanhando aí no YouTube. Hoje é só uma aula sobre sucessores em linhas gerais. Vamos lá. Eu não tenho nenhum herdeiro necessário. Quem é que vai passar a herdar? Caso não exista testamento dispondo de 100% para qualquer pessoa, vão ser chamados a herdar os colaterais até o 4º grau. E para explicar melhor sobre isso, eu chamo aqui a doutora Vitória. Herdeiros colaterais são aqueles herdeiros facultativos. E quem são esses herdeiros facultativos? Eles só herdarão se não existirem herdeiros necessários e nem testamento. Vamos ver quem são esses herdeiros colaterais. Nós temos primeiro o irmão. O irmão é um herdeiro, é um parente de 2º grau. Não tendo irmão, nós teremos os sobrinhos e os tios. Estes estão no mesmo grau, ou seja, no 3º grau. Só que o sobrinho, ele precede aos tios. E por quê? O legislador entendeu que o sobrinho, por ser mais novo, ele goza de mais tempo de vida, sendo que o patrimônio ficaria mais tempo nas mãos dele. Depois dos sobrinhos e dos tios, nós temos quem? Nós temos o tio-avô, o sobrinho neto e os primos. Estes são parentes de 4º grau. Ou seja, aqui, independentemente de a quantidade de herdeiros, todos receberão por igual.
Uma outra observação interessante é que aqui, no segundo grau, entre os irmãos, se este autor da herança faleceu e, digamos, ele deixou 3 irmãos e um destes irmãos era falecido, era pré-morto, ou seja, morreu antes do autor da herança, nesse caso, se esse irmão tinha filhos, estes filhos herdarão a cota parte dele por meio da representação. O instituto da representação, ele acontece na linha colateral somente até o segundo grau. Então, estas são as dicas que eu tenho para passar para vocês sobre herdeiros colaterais. Continuemos com o Dr. Munilson. Entendeu aí? Colateral são os herdeiros facultativos. Por que facultativos? Porque o de cujos, a pessoa que deixou a herança, poderá dispor de 100% para quem ele quiser. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Testamentários são os herdeiros que estão lá discriminados num testamento. Esse testamento pode ser por escritura pública, que é o testamento público, ou um testamento privado, particular, privado, né? Ou testamento especial. Tá? Então, quando acontece o que nós chamamos de falecimento, uma coisa, não adianta você falar para o advogado, mas ele não deixou testamento. O tabelião que vai fazer, se for pela via extrajudicial ou juiz, ele vai te pedir uma certidão de inexistência de testamento, tá? E isso não passa sem essa certidão. Aí é que ele vai saber se existe ou não um testamento. E mesmo não tendo testamento público, alguém poderá chegar, ei, tá aqui, ó, estou com um testamento. Então esse é o testamento lá que vai ser usado também para definir quem serão esses herdeiros, ok? Então, os herdeiros testamentários poderão herdar por cota, ou seja, por percentual. Deixei 10% para cada um de 5 amigos que eu tinha lá na rua. Ou então, por legado, deixo uma BMW para o meu amigo João, deixo uma casa em Pirinópolis para o meu amigo José. Então, isso aí são chamados de legados, tá? Então, pessoal, para fechar esse nosso trabalho de hoje, que é sucessores em linhas gerais, existindo um patrimônio, uma casa lá no lago, por exemplo, do Rio de Janeiro, no Lago Sul, aqui em Brasília, não importa, deixando um bem e ninguém se habilitou para receber essa herança, mesmo tendo pessoas, né, que sejam eventuais herdeiros colateral, por exemplo, isso poderá acontecer o que nós chamamos de herança jacente. A herança jacente é quando não se tem conhecimento de herdeiro, ou então quando todos os herdeiros renunciarem. A herança jacente poderá, decorrer do prazo, né, legal, se tornar a herança vacante. A herança vacante vai para o município da situação dos bens, ou para o DF, Distrito Federal, porque não é dividido em município, ou se tiver em território federal, para a União. Então tá aí. Esses aqui são os sucessores, tá? Então, para você ficar aí esperto nessa matéria inventário, continue aí acompanhando as nossas aulas pelo YouTube e também pelo nosso Insta, Mondego e Mendes Advocacia. Muito obrigado.